E aí, pessoal, tudo tranquilo? Se você tá chegando agora nesse canal, muito prazer, eu me chamo Eric Yokoyama, tenho 27 anos, pelo menos nessa data que eu tô gravando esse meu primeiro vídeo, no ano de 2025. Agora são 5 para as 9 da noite e eu tô falando baixo porque os meus filhos agora estão dormindo, então é isso aí. Talvez você já até me conheça pela minha conta no Instagram. Lá eu posto vários trabalhos meus, posto um pouquinho das minhas dicas, um pouco do meu trabalho como editor de vídeos. E já faz um tempinho já que eu tava querendo fazer um canal no YouTube aqui, né? Mais por mero hobby mesmo. Não tenho esperança de que esse canal vai monetizar tão rápido. Mas já faz muito tempo que eu gostaria enormemente de compartilhar aqui a minha experiência de vida, a minha trajetória de carreira. Porque pelo menos lá no Instagram, e eu espero que aqui no YouTube também seja assim, muitas pessoas me seguem, gostam do meu perfil, daquilo que eu faço. E a maioria desse público são muitos jovens, muitas pessoas mais novas do que eu, né? Lembrando, eu tenho 27 anos nesse momento. E tem muitas pessoas mais novas, gente que tá terminando o colégio, por exemplo, né? Tá entrando aí no mundo de carreira, de profissão e acompanha muito o meu trabalho. E acompanha, claro, também o mercado de edição de vídeo. Então eu também faço esse canal dedicado a essa galera que me segue aí no Instagram também. Muito obrigado por todo o carinho. Então, eu tô reservando esse espaço aqui, esses vídeos aqui no YouTube para contar um pouco da minha trajetória, para estar compartilhando alguns insights, compartilhando alguns pensamentos da minha carreira, né? E eu espero de verdade que eu possa contribuir para você que é jovem, você que tá começando a vida agora, tá em busca de uma carreira, tá em busca dos seus sonhos, ou se meramente você só tem um desejo de trabalhar também com edição de vídeos. O meu intuito também é ajudar a pessoas que querem trabalhar nessa área de edição de vídeos. É sim, e eu acredito que vai continuar sendo para sempre um mercado muito rentável enquanto existir pessoas, tecnologia e uma câmera para filmar. Eu tenho certeza que as pessoas sempre vão estar precisando de um bom editor de vídeos para trabalhar. Bom, nesse primeiro vídeo aqui eu quero contar um pouco da minha história, mas de uma forma muito resumida. Não tem muita coisa para contar, mas o pouco que eu tenho eu creio que já vai poder contribuir para muita gente aqui. E vamos lá. Primeiramente, eu nasci aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo atualmente, nasci na capital. Cresci boa parte da minha vida na cidade de Osasco. Boa parte da minha infância eu passei na cidade de Osasco. Para quem conhece aqui, é na zona, fica localizada na zona oeste de São Paulo. Nunca fui de família de posses, né? Minha família, as pessoas pensam que só porque nós somos japoneses a gente tem muito dinheiro, e não é bem assim. Nossa família sim, era muito simples, né? Claro, nós tínhamos algumas regalias, né? Que muita criança nessa idade, estamos aí falando de 5, 6 anos, não tinha, né? Eu tinha um tio que mora até hoje no Japão, e naquela época, quando nós éramos pequenos, ele vivia mandando várias coisas, vários videogames, bonecos e outras coisas, né, do Japão. E então, desde pequeno, esse contato meu com a tecnologia já foi muito próximo. Eu cheguei a ter em casa 6 videogames, fora os videogames portáteis, né? Eu gostava muito mesmo de jogar videogame. E por mais que os jogos naquela época estivessem todos em japonês e em inglês, mesmo assim eu gostava muito da experiência e tal. Já ali por volta dos 8, 9 anos, a gente ganhou nosso primeiro computador moderno, né? Vamos dizer assim. Um Windows XP na época. E ali também não foi diferente, gastava horas e horas ali jogando também. E aí teve um período em que tanto o meu irmão como eu, assim como também todo o restante da minha família, né, nós tivemos a oportunidade muito boa de participarmos de um seminário religioso na Igreja Católica, né, evidentemente, chamado Os Arautos do Evangelho. Tanto meu irmão quanto eu, nós permanecemos por lá em torno de 7 anos, mais ou menos, em épocas diferentes, mas nós dois tivemos a experiência de ficarmos lá por 7 anos. E eu posso dizer que foram os melhores anos da minha vida. Muita gente tem muito preconceito com relação a pessoas que são criadas dentro de seminário, etc., a respeito da própria igreja em si. Não quero adentrar muito nos fatores religiosos, que para mim são muito importantes, mas esse não é o foco principal desse vídeo. Mas eu sou muito grato porque lá dentro eu pude receber muitos ensinamentos e pude trazer até hoje para minha vida muitos valores sobre ética, moral, educação, responsabilidade, dentre outras virtudes e qualidades que me ajudam até hoje a ser quem eu sou. Depois de 7 anos passados dentro desse seminário religioso, eu discerni que meu chamado não era para ser um monge e sim tocar a vida aqui fora como uma pessoa comum. Até que chegamos no ano de 2018, quando eu finalmente voltei para casa e comecei a trabalhar no meu primeiro emprego para ajudar nas dificuldades que minha família estava passando naquela época.
Eu comecei trabalhando como manuseio numa envelopadora que pertencia a essa mesma associação religiosa. Então, como era já conhecido lá de dentro, foi fácil, né, digamos assim, conseguir um emprego lá. E ali eu permaneci numa rotina bem puxada, né, por 3 anos trabalhando nessa empresa, sendo que eu morava em Osasco e trabalhava em Caieiras, saindo da zona norte de São Paulo. Só de percurso aí a gente tá falando de mais ou menos 3 horas entre ônibus, metrô e um trem. E isso todo santo dia. Eu acordava às 4:30 da manhã para chegar no trabalho às 8 e depois chegar em casa também só às 8 horas da noite. Nessa época eu ganhava muito pouco, né, mas graças a Deus era o suficiente para conseguir sustentar toda a minha família. Até que no ano seguinte, em 2019, a minha mãe, junto com a minha irmã mais nova, resolveram partir para uma vida melhor no Japão. Eu apoiei inteiramente essa ideia, mas eu não senti confortável de ir junto com elas. Por mais que eu tivesse essa oportunidade, e eu sei que muita gente aproveitaria essa oportunidade também, mas eu realmente não me sentia muito seguro, né, de apostar num novo país, num novo mundo, onde sequer eu conhecia a língua. Então eu resolvi permanecer por aqui e começar a entrar na vida de adulto, no jogo da vida adulta de fato. O que eu quero dizer? Nesse tempo, a minha mãe com a minha irmã foram pra lá e eu permaneci aqui no Brasil, morando sozinho. E aí que eu comecei a ter as minhas próprias coisas, né? Eu morava numa casinha muito pequena, de 2 cômodos apenas. E tinha uma vida muito tranquila. Saía de manhã cedo pra trabalhar, voltava, jantava, fazia alguma coisa que o pouco que eu sei fazer, eu fazia pra comer. E adivinha só? Depois eu ia jogar mais ainda. Até que em 2020 estourou a pandemia, a gente sabe, tudo parou. Eu fiquei em casa também um bom tempo. E foi nesse interim que eu tive a oportunidade e a graça de Deus de conhecer a minha atual esposa. Foi um ano bem difícil também para nós tivemos que ficar separados durante um certo tempo, né? Poucos meses depois que nós nos conhecemos, dadas as circunstâncias da pandemia, mas graças a Deus o nosso propósito era tão firme e nosso relacionamento era tão forte que nós dois tínhamos certeza que éramos as pessoas perfeitas e certas um para o outro. E lá na metade do ano, nós nos conhecemos em janeiro de 2020, lá pela metade do ano nós já estávamos cogitando já no nosso casamento já, fazendo todos os planejamentos para que isso se consumasse em 2021, julho de 2021. Só que como a gente não tinha certeza que aquela circunstância toda da pandemia ia acabar ou não ia acabar, a gente resolveu não esperar muito. Nós juntamos o pouco que nós tivemos e enfim nos casamos ali em 5 de dezembro de 2020. E aqui eu já quero entrar numa fase que, por experiência própria, eu gostaria muito de já começar a dar os primeiros conselhos nesse vídeo para você que esteja me assistindo, você que é jovem, está começando aí agora a sua vida, o seu relacionamento, a sua vida profissional. Eu quero já deixar aqui os primeiros conselhos que eu daria para você. E o primeiro deles é, se você já está começando uma vida de relacionamento com uma pessoa especial e você tem a certeza de que vai ser com essa pessoa que você vai construir a vida com ela, comece a pensar em formas de como você vai trazer mais dinheiro para sua família. Não se acomode, trabalhe bastante e o que estiver ao seu alcance, estude e procure sempre crescer mais na sua vida profissional para dar o melhor para sua família. E sobretudo agora eu quero entrar no mérito de nós, homens. Por mais jovem que você seja, rapaz que você seja, é fundamental que desde jovem você tenha responsabilidades, que você crie maturidade para aguentar os baques que a vida vai te dar, para aguentar qualquer coisa, qualquer obstáculo, para você poder realmente se destacar na sua carreira, seja profissional, seja como pessoa. É o tipo de coisa que você não perde nada correndo atrás. Isso só vai te abrir mais portas no futuro, te tornar uma pessoa melhor, um esposo melhor, um pai melhor, ou até mesmo uma mãe, uma esposa, uma filha melhor. Então, o primeiro conselho que eu já gostaria de dar aqui é: se você é jovem, aproveite para criar e ter responsabilidades na sua vida. Nós sabemos que é uma fase de curtir muito, né, as coisas do mundo, de muitos sonhos, só que se nós não somos capazes de nos controlarmos a nós mesmos, de nos impormos responsabilidades, nós vamos passar o resto da nossa vida crescendo como pessoas imaturas e nunca vamos construir nada de valor para nada e para ninguém. Fechando o parênteses desse primeiro conselho, voltando um pouquinho agora para a história. Bom, depois de casado, como eu disse, nós temos que criar muitas responsabilidades e ter uma visão muito mais larga
da nossa vida e o que nós queremos proporcionar para nossa família. E foi aí que eu comecei a realmente estudar de vez o audiovisual. Dentro lá do seminário dos 7 anos que eu passei lá dentro, eu já tive contato um pouco com o audiovisual, com a edição de vídeos, edição de fotos, de imagens. Então era uma habilidade que eu já poderia como que reciclar e poder tornar aquilo minha renda principal e sair de vez daquele emprego justo, digno, mas muito simples e muito raso para minha vida naquele então, que era trabalhando naquela envelopadora. Então eu comecei a investir em vários cursos, vários treinamentos na internet, graças a Deus, cursos e treinamentos muito bons e que me capacitaram e que foram responsáveis por me capacitarem e até hoje ser contratados por várias empresas graças às habilidades e o portfólio que eu criei. Mais pra frente eu quero gravar outros vídeos falando sobre oportunidades, portfólio, vagas de emprego e habilidades também do audiovisual, mas realmente foi uma época muito boa e aí estamos falando já do ano de 2022 em que eu realmente me aprofundei muito no audiovisual, estudei em várias escolas de audiovisual na internet mesmo, muito boas inclusive, e que a partir dali inúmeras portas foram se abrindo e inúmeras oportunidades foram aparecendo para mim. Enfim, a ficha é muito longa, né, de todos os trabalhos que eu cheguei a fazer até hoje, mas basicamente eu pude trabalhar com pessoas que tinham treinamentos na internet, que vendiam cursos, treinamentos. Graças a Deus eram cursos muito bons, coisas muito bem validadas. Eu nunca vou ter o peso de consciência de dizer que eu trabalhei com falcatrua, com enganações. Graças a Deus sempre eram pessoas responsáveis e que entregavam o que prometiam. E graças a todos esses estudos, a todo esse portfólio, né, que eu fui criando, né, desses trabalhos que eu fui fazendo ao longo desses anos todos que eu trabalho no audiovisual, que já são aí praticamente já mais ou menos 6 anos profissionalmente, consegui sim ter faturamentos muito bons, nada muito extraordinário, milionário, mas acredito que acima da média brasileira, né, que as pessoas ganham, consegui. Hoje em dia, como eu comentei, já sou casado, sou pai de 2 crianças. Nesse momento aqui eu moro numa casa muito boa, apesar de não ser minha, mas é um aluguel que eu consigo bancar. E tudo isso graças ao audiovisual. Ou melhor dizendo, não só ao audiovisual, mas a toda a formação de mentalidade que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Pode até parecer meio engraçado falar ao longo de toda a minha vida, né? Sou uma pessoa muito nova, mas eu tive a oportunidade de lidar com muitos problemas e muitas dificuldades financeiras, sobretudo familiares, de uma forma muito precoce, muito cedo. Então, pais separados, muitas brigas internas dentro de casa, irmãos que não ajudavam dentro de casa. Então, desde meu primeiro emprego ali em 2018 até hoje, graças a Deus eu posso dizer que eu sempre batalhei muito, sempre estudei e continuo a trabalhar muito para proporcionar o melhor para minha família. Sei que não é uma vida milionária e eu acredito que nós nem precisamos disso também. Almejo sim, vou continuar almejando sempre crescer e ganhar cada vez mais a minha carreira de trabalho, porque essa é a minha missão. E de verdade eu sentia muito isso, essa necessidade de poder compartilhar essas experiências de vida, até porque eu sou muito da tese de que contar histórias e criar conexões é o maior vínculo que nós podemos estabelecer aqui na internet. Porque é um meio muito bom de nos comunicarmos com os outros e de nós passarmos todo o nosso conhecimento, as nossas experiências e de ajudar quem estiver precisando. E eu acho que, em resumo, é isso. A minha história, claro, tem muitas outras coisas para contar. Em outros vídeos a gente vai estar contando um pouco mais, mas foi só mesmo um vídeo introdutório aqui do canal para quem não me conhecia, para me conhecer um pouco, ou você que já me conhecia, conhecer um pouco mais da minha história. E aí eu vou te pedir para que, se você gostou desse vídeo, se você quiser apoiar o crescimento do canal, já deixa aí seu like, já se inscreve aqui no canal, compartilha com algum amigo também que você acha interessante ouvir esses pensamentos que eu tô transmitindo. Jamais eu vou me colocar como um dono da verdade, eu tô aqui para expor as minhas opiniões e os meus pensamentos, aquilo que eu acredito que pode vir ajudar outras pessoas, sobretudo pessoas mais novas do que eu. E é isso, pessoal. Espero realmente que tenham gostado, que continue gostando dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui e não perca então o próximo vídeo aqui do canal. Se você quiser interagir e comentar aqui abaixo também, vou estar super disponível para estar te respondendo. E é isso. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e que Deus abençoe a todos nós.